Nesse episódio, vamos mostrar que cada chamado é uma caixinha de surpresas. Mas em alguns casos, eles tentam testar todos os nossos limites, não apenas como profissionais, mas como seres humanos. A história que eu vou contar hoje é uma dessas. Seu olhar pedindo trégua, entre remédios e promessas, ninguém ouve o que você grita, mas eu escuto cada linha que se rompe. Quando o sono não vier e o medo for maré, eu vou mergulhar, te puxar de volta pra superfície. Era por volta de 8 horas da manhã, recebemos uma ligação da mãe de um paciente. Um filho, um jovem, já diagnosticado com esquizofrenia, estava em meio a um surto bem severo, né? Seu olhar pedindo trégua, entre remédios e promessas, ninguém ouve o que você grita, mas eu escuto cada linha que se rompe. A esquizofrenia, ela tem como sintomas cardinais, né, esquizofrenia paranoide, os delírios, as alucinações e as alterações de comportamento. O que são as alucinações? As alucinações são quando a gente tem alterações da percepção dos órgãos do sentido, onde a audição é o elemento mais comum. Então a pessoa começa a escutar barulhos, começa a escutar vozes, sem que exista uma fonte emissora desse som, mas ela escuta exatamente como real, então ela acredita piamente nisso. E ele havia pegado uma quantidade grande de dinheiro, colocado na mochila, pegado um táxi e desaparecido. Por 5 longos dias, ninguém soube do seu paradeiro. Graças a Deus, André. A gente encontrou ele. A mãe descobriu seu paradeiro e nos contou que ele se encontrava em Blumenau, Santa Catarina, a mais de 1.000 quilômetros de nossa sede, aqui em Goiânia. Ele está lá em Blumenau. Lá em Blumenau, você tem que ir lá. Você tem que ir pra lá agora. Foi então que começamos a conversar e a mãe dele nos solicitou que fôssemos de imediato para Blumenau. Eu falei para ela, a dona Darcy, que a única forma de ir de imediato para Blumenau seria fretando um voo. Ela concordou e assim fizemos, né? Ligamos numa agência de táxi aéreo, fretamos um voo. Na época era uma aeronave, era um Byron, se não me engano, um turbo-hélice, que tem a característica de ser uma aeronave muito boa, uma aeronave muito segura. E eu, na época, convoquei a equipe, né? Eu, um médico e um enfermeiro. A urgência não era apenas pela condição dele, né, por ser um cara com esquizofrenia e não estava tomando as medicações, mas pelo risco que corria, que poderia impor às outras pessoas, né? Então, para ela não havia tempo. Então, o negócio teria que ser feito hoje. O voo começou tranquilo. O céu estava limpo e a aeronave, apesar de pequena, ela parecia estável, né? O médico que tinha convocado, ele estava com uma dor de garganta muito forte, mas ele fez questão de nos acompanhar devido à peculiaridade do caso. Chegando na aeronave, ele logo adormeceu ao meu lado. Cerca de 1h30 após a decolagem de Goiânia, a tranquilidade se desfez por completo. Um cheiro forte, queimando, invadiu o interior da cabine e uma fumaça branca, densa, começou a sair do painel. De onde vem essa fumaça?
De onde vem essa fumaça? O que está acontecendo? Eu vendo o desespero do piloto e do copiloto e o médico e o enfermeiro dormindo, acordei eles imediatamente e comecei a filmar aquela fumaça, porque eu perguntava para o piloto o que estava acontecendo e ele não me informava. E eu fiquei em pânico. Na hora eu só pensava na minha família e nos meus filhos, né? Falei assim, nossa, agora já era. Depois de um tempo, o piloto fala assim, não, isso é normal, isso foi um problema no piloto automático. Nada a ver, uma coisa nada a ver. O enfermeiro e o médico voltaram a dormir. E eu, para variar, continuei na tensão. Um mau tempo se formava logo à frente. Eu não entendo muito de voo, mas assim, eram nuvens densas. Quando, de repente, o piloto pega o rádio e começa a falar assim, base, vamos pousar. Torre de controle, aqui é o voo PT Barão 58 a 25 milhas ao norte. Solicitamos autorização para aproximação final, sem visibilidade. Altitude atual, 3.000 pés. Aguardamos instruções. Vendo também uma aflição no rosto do piloto e copiloto, que às vezes olhava para o lado, ele pega o rádio e começa a falar com o controlador de voo. Temos que pousar. E a base retornava, vocês não têm autorização para isso. E ele retrucava, vou pousar. É uma emergência, temos que pousar. E a base falava, não, vocês não têm autorização. O plano de voo de vocês não autorizam, não permitem a descida. Eu estou informando que vou descer. Aí ele usava algumas terminologias, Fox, Bravo, e começou a descer. A base, vendo que ele realmente iria aterrissar, falou, não é por esse lado da pista, retorne pelo lado, vamos supor, se era o lado X, retorne para o lado Y. Ele arremeteu o voo. Meu Deus, que sensação horrível. Fez uma volta e pousou pelo lado correto. Depois desse susto, o alívio de ter chegado em terra. Vocês acham que acabou? Não. O piloto desliga a aeronave e nos informa que estávamos em Joinville e o nosso destino era Blumenau. O relógio grita cada dor, olho em volta. Foi aí que entendemos tudo. O porquê da torre de controle não querer autorizar o nosso pouso. Porque não estávamos pousando em Blumenau, e sim em Joinville. E o plano de voo não constava Joinville como uma escala. Pessoal, lamento informar, mas não é possível decolar neste momento. O mau tempo está muito intenso. Os ventos ultrapassam os limites de segurança para uma aeronave deste porte. Ele fala que devido ao mau tempo, não poderia fazer nada, que nós teríamos que pernoitar lá e retornar à viagem no dia seguinte. O médico contratado tinha compromissos no mesmo dia e não só isso, a mãe também, aflita, tinha contratado nosso serviço para que retornássemos com o filho dela naquele mesmo dia. Enquanto a gente aguardava do lado de fora, né, passou um filme na nossa cabeça. Nossa, dessa vez a gente escapou por pouco. Acho que nunca mais a gente vai passar por nada igual na vida. E a gente estava redondamente enganado. O motorista que vem nos atender, um senhorzinho de idade avançada, com óculos de grau bem grosso, aparência bem simpática, a prosa boa, não sabia literalmente dirigir. Olá, amigos! Queria fazer ultrapassagens pela direita.
acelerava, freava bruscamente. Parecia que a gente estava numa montanha-russa. Gente, não é mentira. E essa história aconteceu dessa forma. Tanto no voo, quanto dentro do táxi, na terra. Olha, por pelo menos 4, 5 vezes, eu tive a certeza que ele ia bater o carro. A sensação de morte era iminente. A sensação que eu tinha vivido no avião voltou com força avassaladora dentro daquele táxi daquele senhor. Era como se o destino estivesse brincando conosco, nos testando a cada quilômetro. Depois de uma viagem que pareceu uma eternidade, finalmente chegamos ao destino final, Blumenau, né? Seguindo as informações que a mãe dele havia nos passado, que eles se encontrariam em uma conveniência de um posto de gasolina, nós fomos e assim nós encontramos o Felipe. A cena era surreal. Ele estava completamente descompensado, distribuindo dinheiro, pagando cerveja, cigarro, energéticos para um grupo de desconhecidos que estavam se aproveitando, né, da sua vulnerabilidade. Ele era o rei da noite, ele era o rei da festa, regadas ao delírio e generosidade da sua psicose. Esse é um paciente que ele teve vários comportamentos desorganizados. A mãe, né, na tentativa de agradar o paciente, dava celulares, dava motocicletas, até mesmo carros que o paciente rapidamente se desfazia. Então a gente vê que as pessoas, percebendo essa fragilidade do paciente, se aproveitavam da condição mórbida dele. Felipe já era um paciente conhecido, né, de outras remoções. E essa familiaridade tornou essa remoção, essa abordagem um pouco mais crítica. Porque quando ele me viu em Blumenau, ele falou assim, não é não, tipo, não é possível, né? Não é não. Não é possível. Eu falei assim, Felipe, é possível e eu peço que você colabore com a gente e nos acompanhe. E nesse tempo, as pessoas que estavam ao redor, as que ele estava pagando bebidas, cigarro, começaram a olhar para a equipe com estranhamento. Aquilo ia ficando mais tensa, a situação mais tensa, e eu pedindo encarecidamente que ele nos acompanhasse para não ter que fazer uma medicação, para ele ficar sonolento, enfim. E ele não nos dava ouvido. Felipe, você deve nos acompanhar agora. Qual é o problema? Ei, vou embora! A festa não acabou! A multidão ao redor começava a olhar com mais irritação. Felipe, você deve nos acompanhar agora. Porque, querendo ou não, a gente estava acabando com a festa de todo mundo, né? Acabando com o patrocínio. Vão embora! Não estraguem nossa festa! Então, nessa hora eu cheguei pro Felipe e disse mais firme assim, agora acabou. A sua mãe está nos esperando e você vai nos acompanhar. Felipe, você deve nos acompanhar agora. Ele, um pouco nervoso, aceitou a situação. Chamamos um táxi, já não era mais aquele senhor simpático e de óculos de fundo de garrafa,
mas um motorista muito bom que nos levou de volta a Joinville em segurança, até que enfim. Chegando em Joinville, liguei para o piloto e ele me informou que não haveria possibilidade de decolarmos devido ao mau tempo que ainda permanecia. Eu e a equipe nos dirigimos a uma rede de hotéis muito conhecida, fizemos o check-in e por lá pernoitamos. Eu não, né? Felipe, o médico e o enfermeiro. Eu, para variar, fiquei de prontidão. Ao acordar, tomamos o café da manhã e fomos para o aeroporto de Joinville, onde já o piloto se encontrava taxiado próximo à entrada da pista, não sei se é assim que se fala, e nos disse que ainda não teríamos condições de decolar devido ao mau tempo que permanecia. Nisso, Felipe balbuciava. Eu falei, o que foi, Felipe? O que está acontecendo? O que está te chateando? E aí ele falou em voz alta, isso é um suicídio. Isto é um suicídio. Isto é um suicídio. Ele falou, isso é um suicídio, embarcar nessa aeronave desse tamanho. Eu olhei para a aeronave e eu já havia prometido naquele dia que eu não embarcaria mais em aeronave pequena. Olhei para mim, esse pequenininho desse jeito, enfermeiro, mesmo porte, médico também, e o paciente um pouco maior que a gente. Eu falei, pessoal, bora todo mundo para dentro. Fomos pro saguão do aeroporto, me dirigi a um guichê de uma companhia aérea e perguntei qual seria o próximo voo para Goiânia. E nisso embarcamos Joinville, destino a Congonhas. O avião taxiou normalmente e quando chegou na cabeceira da pista para decolar, ficou por algum tempo parado e a aeromoça veio e nos perguntou, tá tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Eu falei assim, sim, tá tudo bem. E o paciente Felipe, olhando pela janela, nem se manifestou. E ela perguntou, e ele, tá tudo bem? Eu falei assim, não, ele tá tudo bem, ele tá tranquilo, ele é normal assim. A aeronave ainda permaneceu na cabeceira, parada. E nisso saiu o piloto da aeronave e da mesma forma que a aeromoça fez, ele fez. Vocês se encontram-se confortáveis para decolar, para fazer um voo até Congonhas? O senhor está bem? Precisamos saber para prosseguirmos com o voo. Eu falei assim, não, ele está tudo bem, ele é assim mesmo, ele está tranquilo, podemos ir. E o piloto insistiu, você tem certeza? Eu falei assim, não, tenho certeza. Pode dar continuidade no voo. Passa-se mais uns 10 minutos, a aeronave decola com destino a Congonhas e lá nós chegamos. O médico e o enfermeiro imediatamente se deslocam para a conexão e eu fico com Felipe aguardando o embarque, aguardando 3 horas. 3 horas essas que pareciam 3 dias. Felipe, você está se sentindo mal? O Felipe, fumante inveterado, pede para fumar. Eu falei que não existia essa possibilidade. E ele aumentava o tom de voz. Eu quero fumar. Eu falo, não tem como. Eu quero fumar. Felipe, por favor, vamos ficar mais tranquilo, porque tá todo mundo nos... Eu quero fumar.
Eu quero fumar. Eu quero fumar. E não parava. Eu falava assim, vamos comer alguma coisa? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu estou com fome. E tinha ali na área de embarque aquela Pizza Hut. Aí fomos pra lá, pedimos uma pizza. Na hora que a gente estava comendo, ele liga para Darcy. Darcy é a mãe dele, ele não se dirigia à mãe dele como mãe. Liga para Darcy. Eu dizia assim, Felipe, não, agora não, vamos comer. Ele liga para Darcy. Liga para Darcy. E aumentando o volume da voz, aquele negócio de todo mundo lá por perto olhando, e eu já sem graça. Falei assim, Felipe, não vamos fazer isso. Ele falou assim, eu não vou internar com o doutor, eu não vou internar. Liga para Darcy. E aí, eu vendo que não ia ter como. Eu já tinha conseguido contornar a situação de que ele não iria fumar. Agora, de que eu não iria fazer a ligação, eu não conseguia. Liga para minha mãe, liga para Darcy agora. Oi, Darcy, sou eu, André. Eu liguei para dona Darcy, falei da situação na frente dele. E ela falou, se ele está com você? Eu falei assim, ele está querendo falar com a senhora. Ela, então me passa o telefone. Passei o telefone e da mesma forma que ele falava comigo, eu não vou internar. Eu não vou internar com o doutor. Ele falou com ela. Mãe, eu não vou internar com o doutor, não vou internar. E ela pediu para que o filho dela, Felipe, me passasse o telefone. Ele me retornou com o celular. Oi, doutor André. Olha, pode trazer o filho. E ela falou assim, André, pode trazer. continuar o voo de retorno, mas ao invés da clínica, pode trazer ele aqui para minha casa. Que aqui eu vou cuidar dele e aqui eu resolvo. E assim nós fizemos. Comemos aquela pizza. Agora ele já mais tranquilo, sabendo que quando a mãe dele falava alguma coisa, ela cumpria à risca. E ele sabia que ele ia comigo e que ele não ia internar. Obrigado. Obrigado. O tratamento da esquizofrenia, ele é basicamente feito com medicações antipsicóticas. Mas aqui a gente tem um grande problema, porque a pessoa quando está adoecida, ela não tem crítica do seu adoecer, ela não se reconhece doente. Então, por que ela vai aceitar tomar uma medicação se ela não está doente? O paciente que não quer tomar medicação, se a gente dispõe desses injetáveis de longa ação, ao invés de você brigar 365 dias por ano para o paciente tomar um comprimido, você pode brigar com ele 12 vezes por ano, se a gente tem uma injeção mensal, 4 vezes por ano, se a gente tem uma injeção trimestral. Então são todas evoluções aí da medicina, da farmacologia para tratar melhor esses pacientes. Pedindo trégua entre remédios e promessas.